Muito bem, então continuando aqui, vamos analisar agora aqui então a classe SPED fiscal, tá? Nessa classe SPED fiscal, nós temos aqui então o bloco 0, o bloco C, o bloco E, o bloco H, o bloco 1 e o bloco 9, tá? Definimos aqui também uma instância, um atributo da classe SPED útil, tá? E um array list que vai representar aqui as linhas desse arquivo. Ok? Bom, então aqui no construtor da classe SPED fiscal, eu instancio o objeto SPED útil e os blocos, tá? E também as linhas do arquivo, né? No caso aqui o array list, que vai conter as linhas do arquivo. Ok? Então aqui ao chamar o método geraArquivo.txt, essa classe, esse método vai fazer aqui o seguinte procedimento. Então nós temos aqui o bloco 0, tá? Então, em linhas do arquivo, que é uma array list contendo strings, tá? Que no caso um array list com as linhas do arquivo, nós vamos adicionar o bloco 0.grava registro 0000, tá? Que no caso aqui, ó, esse método grava registro 0000 vai retornar essa string neste formato, ok? Com as informações definidas por estes atributos, ok? Vamos chamar o método incluiRegistro 9900, tá? Esse método está aqui logo abaixo. Esse método ele recebe como parâmetro o registro, uma string como registro, e a quantidade, um inteiro como quantidade, tá? Então ele vai criar aqui um objeto, vai instanciar aqui um objeto da classe registro 9900, tá? Vai definir o atributo regBLC, tá? E também, no caso, é registro do bloco, tá? Set registro do bloco, no caso, o nome do registro, e também a quantidade de registros desse bloco, ok? E vai adicionar, no caso aqui, esse registro 9900, ele faz parte aqui do bloco 9, tá? Então, dê uma analisada lá na guia de escrituração fiscal digital para que você identifique as informações, os atributos desse registro 9900, ok? Então, nós vamos definir aqui a quantidade de registro do bloco e também a quantidade de registro. Aliás, nós vamos definir o registro, o bloco que vai ser, no caso, o registro que está sendo incluído, né? No caso, o registro 990, tá? E a quantidade de registros desse bloco. Então, nós vamos identificar qual o bloco e a quantidade de registros desse bloco, tá? E adicionar aqui a lista de registros 9900, ok? Bom, então voltando aqui no geraArquivo.txt, então nós adicionamos o registro 0000 do bloco 0, tá? Adicionamos o registro 01 também do bloco 0 e para cada registro, tá? Para cada registro desse bloco, nós chamamos aqui o método incluiRegistro 9900, ok? Esse registro 9900 aqui ele é um totalizador geral do arquivo, tá? Então, no final da geração do arquivo, nós temos que identificar quantos registros o arquivo possui. Então, de cada bloco, quantos registros aquele arquivo possui. Então, por exemplo, se eu possuir 100 registros do bloco 0, 50 do bloco I, por exemplo, então, nesse registro 9900, eu tenho que ter informação 100 para o bloco 0 e 50 para o bloco I, ok? Bom, então, continuando aqui, nós vamos chamar o método gravaRegistro 0005, o registro 0100, tá? Vamos gravar a lista de registros 0150, ok? No caso, nós visualizamos lá que o registro 0150 ele possui um registro filho, tá? Que no caso é o 0175. Mas nesse momento aqui, nós não vamos chamar o método gravaRegistro 0175. Por quê? Porque ele é chamado automaticamente lá pelo registro 0150. Então aqui nós vamos verificar apenas se a quantidade de registros 0175 é maior que 0. Se for maior que 0, nós chamamos aqui o método incluiRegistro 9900, que é o totalizador geral do arquivo, tá? Então cada bloco possui o seu totalizador e também possui um totalizador, o arquivo possui um totalizador geral, informando
os totalizadores de cada arquivo, ok? Gravamos aqui também a lista de registros 0190 e também a lista de registros 0200, ok? No caso aqui do 0200, esse registro 0200 ele possui dois registros filhos, que é o 205 e o 220, tá? E aqui no final, nós gravamos o registro 0990, que no caso, ele é o encerramento do bloco 0. Tá? Então, passa-se aqui para o bloco C, que no caso realiza os mesmos procedimentos que foram realizados para o bloco 0. Tá? Então, grava as informações do bloco C. Ok? O bloco C aqui ele é um pouco maior que o bloco 0. Então, aqui grava todas essas informações do bloco C. Posteriormente, grava as informações do bloco E, tá? Nós temos aqui o encerramento do bloco E, que no caso é o totalizador do bloco E. Logo depois grava as informações do bloco H, tá? Temos aqui também as informações do bloco 1 e, no caso aqui, as informações do bloco 9, tá? O bloco 9, ele é o totalizador geral do arquivo. Ok? Então nós vamos chamar aqui o método grava registro 9001, tá? Vamos incluir aqui a lista de registro 9900, vamos incluir o registro 9900, tá? No caso aqui é o 9990, o 9999, vamos gravar o registro 9900 e também o 9990, ok? E logo depois nós vamos definir aqui o atributo quantidade de linha do registro 9999 pelo somatório da quantidade de linhas de cada bloco. Tá? Então vamos somar aqui as linhas do bloco 0, do bloco C, do bloco E, H, I e 9. Ok? E logo depois vamos adicionar a gravação desse registro às linhas do arquivo. Tá? Logo depois chamamos aqui o método writeLines, aqui da classe FileUtils, tá? Para gravar esse arquivo. Então esse método ele recebe como parâmetro o arquivo, a localização, né, do arquivo onde será gravado, as linhas que serão gravadas nesse arquivo e o caractere que será incluso no final de cada linha. No caso aqui ele vai incluir uma string vazia. Ok? Bom, então essas são as classes, tá? Que nós temos aqui, as classes de infra, tá? Que nós temos aqui para a geração do arquivo do SPED fiscal, ok? É interessante que você execute a aplicação em modo de debug, tá? Para que você compreenda aí todos os passos que são executados no momento da geração do arquivo. Tá? É interessante também que você dê uma lida na guia de escrituração fiscal para que você identifique os arquivos que são necessários você incluir no arquivo, aliás, os registros que são necessários você incluir no arquivo, ok? Então aqui nós já temos vários registros inclusos nesse arquivo, tá? Temos vários blocos, tá? Então é interessante que você dê uma lida em toda aquela guia de escrituração lá da EFD, tá? Para que você compreenda totalmente a geração do arquivo aqui do SPED fiscal.